agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Eu queria chamar o pastor Júlio para ministrar a palavra, com seus olhos fechados, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui na casa do Pai. Nós queremos dizer nesta hora, Deus, nós clamamos aqui o Jeová Jireh, Shammah, Elohim, Adonai. Nós declaramos, Senhor, o Senhor com as multifacetas vai se manifestar e já está se manifestando no nosso meio. Para aquele que precisa de cura física, sairá daqui com a sua bênção. Para aquele que precisa, Senhor, de bênção financeira, sairá daqui com a sua bênção. Aquele que precisa, ó Deus, de restauração nas suas emoções, sairá daqui com a sua bênção. Aquele, Senhor, que precisa de um milagre, ó Deus, no meio da família, Senhor, sairá daqui com a sua bênção. Mas, Senhor, nesta hora nós queremos também, ó Deus, estar atentos para aquilo que o Senhor quer falar conosco e vai requerer de nós. Usa a vida do pastor Júlio nessa noite e os nossos corações se abrem mais uma vez para que a tua palavra seja semeada, encontre lugar e frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Quero falar para você que fiquei muito impactado com esse momento de louvor. Eu creio num ambiente profético sobre nossas vidas nessa noite. Você crê que você está debaixo de um ambiente profético? Aleluia! Eu quero mesmo te aguçar, te provocar, para que a tua percepção aumente das realidades espirituais que já estão presentes nesse lugar. Quantos viram uma serração, uma névoa ontem à noite? Cabo Frio, percebeu? Em nome de Jesus, que a realidade do Espírito baixe. Toque você, toque sua mente, toque tua forma de pensar. Assim como nós nos sentimos ontem, alguns irmãos perceberam, parece que o céu está baixinho. Eu até conversei com minha esposa, o céu está baixinho. Assim é a realidade do Espírito. Toque a terra nessa hora, toque esse lugar nessa hora, toque a sua vida, a realidade. A realidade espiritual, ela é tão presente, tão viva em todo o tempo, mas há momentos em que nós somos despertados pelo Espírito Santo para algo específico que Ele quer fazer. E nessa noite não é diferente. Eu creio, o Espírito Santo está nos provocando, nos fazendo estar mais sensíveis em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual caia, que toda surdez do Espírito caia, que toda fortaleza na mente seja despedaçada pelo ambiente profético em nome de Jesus. Os nossos sentidos se liguem de fato ao reino do Espírito, para perceber aquilo que o Espírito quer fazer, para aquilo que o Espírito quer falar. Minha mente foi inundada de palavras e de revelações, e eu creio que nessa noite também o Espírito Santo vai te levar em profundidade, porque quando falamos de ajuste, como temos falado, não temos como fazer ajustes superficiais. É preciso ir na raiz do problema. É preciso ir no câncer que está te matando, na ferida que está infeccionada debaixo dessa camada de casca. E nessa noite o Espírito Santo vai nos levar a este lugar em nome de Jesus. Porque há um recomeço profetizado sobre a sua vida, liberado sobre a sua vida. Há palavras que foram liberadas há 10, há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E nessa noite eu creio, o Espírito Santo vai estar trazendo à tona, porque ela é uma realidade espiritual. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
tema dessa mensagem é o que diz a palavra profética. Já te faço uma pergunta, porque esse tema fala de uma condição permanente, porque não no passado. O que é uma palavra profética? Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo sobre algo que vai acontecer, que Deus quer realizar na sua vida, na minha vida, na vida de uma nação, na vida de uma família. Porque a palavra profética, o decreto de Deus, quando ele é liberado, ele não cai por terra. O decreto profético, um exemplo, o primeiro decreto profético acerca de Jesus Cristo, quem profetizou? Quem sabe? Aliás, quem escreveu? Todo mundo formando um seque aí. A primeira profecia acerca de Cristo, Gênesis capítulo 3. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem falou? Quem profetizou? O próprio Deus. Porém, inimizade entre ti e a sua descendência, falando para a serpente. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele, o descendente da mulher, esmagará a sua cabeça. Quem viu o Paixão de Cristo aí? Levanta a mão. Amém? Amém? Então, houve uma palavra profética, houve um decreto de Deus que se cumpriu em quem? Em Jesus. Amém, querido? Amém. Então, aquilo que foi liberado no reino do Espírito não caiu por terra. Por isso que nós acabamos de cantar que os seus sonhos não podem ser frustrados. Aquilo que Deus estabeleceu, que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E nós vamos ver aqui na Bíblia, vamos viajar por ela e ver que tem situações que Deus escolheu pessoas, citou o nome de pessoas que iriam nascer centenas de anos depois e seriam usadas por Deus para abençoar o seu povo. Por isso eu quero te remeter isso. O que diz a palavra profética acerca de você? O que diz a palavra profética acerca da sua casa, da sua família, daquilo que Deus tem para você? Não é o que Deus disse, a palavra dele não volta vazia. Amém? Amém. Ela cumprirá o que apraz. Ela prosperará naquilo que for designado. Então a palavra de Deus ela ecoa sobre o mundo do Espírito. Por isso que em Efésios capítulo 3 Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual na região celeste. Eu preciso te dar esse pano de fundo para você entender o princípio da palavra. Quantos creem que é verdade que você é abençoado de Deus? Amém. Independente de qualquer coisa, por meio de Cristo Jesus, nós somos o quê? Abençoados. Nós já fomos abençoados. Ou seja, porque a bênção está onde? Na terra, materializada. O que Paulo fala? Nos abençoou aonde? Nas regiões celestiais, ou seja, no reino do Espírito. E nós precisamos o quê? Tomar posse dessas verdades. Amém? Por isso quando a gente faz isso aqui, é porque a gente, peguei aquilo que está o quê? Liberado e trago para. Amém? Deu para entender, crente? Então quando você me vê fazendo assim, é porque eu peguei aquilo que foi liberado e trago a realidade para a minha vida. Então, por meio de Jesus Cristo, olha para o seu irmão e fala assim: você é abençoado. Essa é uma condição permanente. Amém? Por meio de quem? De Jesus Cristo. Paulo falou, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ou seja, é uma condição permanente, algo que está no reino do Espírito. Não pode ser mudado. Outro decreto: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Eis aí nos dê poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sem que nada absolutamente nos cause dano. Aí quando a gente às vezes vai libertar a pessoa, o capiroto fala assim: não vou sair. Quem é você para me expulsar? A gente fala, né? Normalmente falava: sou lavado, sou remido no sangue de Jesus. Vai ter que o quê? Vai ter que sair. Amém, querido? Amém. Ficou com medo agora? Sabe o que eu falei dele? Amém. Vai ter que sair, por quê? É um decreto que Jesus estabeleceu. Eis aí vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, sem que nada absolutamente nos cause dano. Ou seja, há uma condição de autoridade da igreja sobre o reino do Espírito. Tudo que dois ou três na terra concordarem acerca de alguma coisa será feito, que dois ligarem na terra será ligado nos céus. O que é isso? Decreto permanente. Realidade permanente. Não foi no passado, ela é permanente hoje e será sempre. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são o quê? Nova criatura.
As coisas já se passaram, tudo se fez novo, então eu preciso crer que a palavra profética, ela diz, ela não disse, ela não falou simplesmente, ela não foi lá no passado, ela é permanente no reino do Espírito. A questão é se eu estou de fato sintonizado com aquilo que o Espírito está falando, eu estou tomando posse para a minha realidade. Aleluia. Amém, Jesus. Isso vai mudar a tua forma de pensar, de viver e de abrir a sua boca daqui para frente. Aleluia. Porque a Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. Quem bem utiliza comerá do seu fruto. Quantos querem comer bons frutos? Amém. Aleluia! Mas a palavra profética tem algo importante nisso tudo aí. Quem falou? Primeiro, a palavra profética, a profecia que é liberada, a revelação que é pronunciada, ela precisa estar baseada não nos meus sentimentos, não nas minhas emoções e circunstâncias, elas precisam estar baseadas na palavra de Deus. O Espírito Santo não inspira ninguém a falar algo fora da palavra, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo. O Espírito Santo só age pelo verbo vivo. Então vai ser uma chuva, uma enxurrada de mensagens, na verdade de passagens bíblicas sobre você. E eu quero começar com uma passagem que é muito falada, que a gente canta, tem músicas acerca dela, mas às vezes a gente canta e nem sabe qual é o contexto em qual ela foi liberada. Zacarias, vamos ao profeta Zacarias, no capítulo 4, abre por favor aí. Abre na LTLH, por favor. Olha que lindo. Se você sabe o contexto dessa palavra, amém? Mas eu imagino que muita gente não sabe, mas já ouviu essa liberação, a liberação dessa passagem. Zacarias 4, verso 6. Essa aqui é a versão que eu particularmente mais gosto, não é a mais famosa, depois eu vou ler a mais famosa, a mais comum. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer. Segue? Mas pelo poder do meu Espírito, sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. NVI, Gabriel, por favor, ou Rebeca. Quem? Ele disse, você não sabe? Opa, Tati. 4:6. Esta palavra do Senhor para Zorobabel, na época governador da Judéia, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos já ouviram falar nessa passagem? Levanta a mão. Bastante gente. É tema de música, de louvores. Agora, qual o contexto que essa palavra foi liberada pelo Senhor para Zorobabel? Qual o contexto desse homem? Qual o contexto da nação de Israel? Por isso que é muito importante, principalmente quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê o contexto da história, para a gente entender por que Deus falou o que falou, por que Deus liberou o que liberou. Se nós pensarmos de forma genérica, é algo muito claro, que não é por um poder de um exército, pela nossa capacidade humana, que as coisas vão acontecer, que nós vamos ter que fazer o que precisamos fazer acerca do reino, da vontade de Deus. Mas é pelo Espírito do Senhor. Ok. Aqui, além de prefigurar, de profetizar acerca da nova aliança que viria por meio de Jesus Cristo, onde a nação de Israel, nesse momento aqui, queridos, estavam retornando do exílio babilônico. E ela era uma nação completamente destruída. A cidade de Jerusalém estava destruída. Israel não mais tinha exército. Aqui nem era mais Israel, no caso chamava a nação de Judá e Benjamim, as duas tribos. Então não teria como o que Deus falou para esses homens fazerem se acontecer como de outras vezes na história do próprio povo de Israel, deles irem à guerra, deles irem à peleja, deles guerrearem e vencerem, ainda assim com o Senhor ao lado deles. Deus estava falando que um novo tempo seria inaugurado para essa nação, onde eles não dependeriam mais do seu exército, até mesmo para enfrentar as grandes batalhas. Mas Deus está falando, vai ser pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas que condição é essa? Estão voltando do exílio, mas olha só, se a gente for puxar, sabe como a gente brinca, né?
que a gente vai puxando assim a rabiola e vai aparecendo fitas e fitas e fitas. Quando a gente vai para a palavra, a gente vai perceber quantas coisas lindas Deus vai fazendo. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está recomeçando sua história. Você pode falar recomeçando sua história? Recomeçando a história. E aí, Deus levanta um profeta chamado Jeremias, que fala que o cativeiro na Babilônia será de 70 anos. Findados esses 70 anos, Deus levanta um homem, um rei pagão. O que é um rei pagão? Não era um rei da nação de Israel, era um rei pagão. Um rei que não servia a Deus, que não tinha compromisso com Deus. Deus levanta um homem chamado Ciro. Em Isaías capítulo 45, abre aí por favor, Rebeca. Olha só que interessante, 200 anos antes, Isaías vai profetizar pelo Espírito que um homem chamado Ciro iria promover a libertação do povo de Israel de volta para sua terra, saindo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja direita eu seguro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis. Vai para o versículo 13, por favor. Presta bastante atenção, querido, por favor. Eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, 200 anos antes de Ciro nascer, foi profetizado de que ele iria libertar o povo de Israel, porque Deus tinha levado esse povo para o cativeiro por causa da corrupção, do pecado. O altar do Senhor havia sido difamado, fraudado, maculado. Então Deus, pelo povo não se arrepender, Deus levou esse povo para o cativeiro. Às vezes faz paralelo conosco hoje. Quando a gente não se arrepende, demora a se arrepender, Deus permite que a gente viva alguns cativeiros e passa algum tempo lá, até a hora que a gente cai em si e quer voltar. Então Deus permite que esse homem seja levantado. Do nada o rei pagão estabelece que o povo volte. O povo vai voltar, o povo vai edificar a sua cidade, o povo não vai gastar nada. Deus fala através desse homem. Aliás, Deus levanta esse homem para prover todo o material necessário para o templo, madeira. Todo o povo pagão dava ouro, dava prata para esse povo voltar para a sua terra. Os utensílios do templo de Salomão que foram roubados dele, esse homem manda retornar para lá. E aí o que a gente vai ver? O Espírito Santo está movendo todas essas coisas. Porque o mesmo Espírito que profetizou que esse cativeiro iria acabar durante 70 anos, é esse Espírito que está tocando no coração do rei pagão. Amém, queridos? Amém. Abre lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Se não me engano, é o verso 13. Filipenses 2,13. Aqui, ó. Pois é Deus. É quem, querido? Deus. Fala com vontade. Deus. Quem efetua em mim. Quem efetua em mim. Tanto o querer quanto o realizar. De acordo com a boa vontade. Então, o que nós fazemos, segundo a vontade de Deus, não é porque nós somos bons. Olha para o rostinho lindo que está do seu lado. Não é porque ele é bonito, porque ela é linda. É porque o Espírito Santo participa dessa história, amém? Nós não nos convertemos, nem nos arrependemos simplesmente de forma seca. É porque o Espírito Santo já está trabalhando na gente. Só que ele produz em nós tanto o querer fazer a coisa certa, mas não somente isso. Quando a gente vai fazer a coisa certa, segundo a vontade dele, ele o quê? Ele nos capacita para fazer a coisa certa. Que lindo, né? Ele fala assim: ei, mané, já te ajudei demais, agora se vira. Não, ele fala assim: vocês são muito cabeçudos, precisam de mim, então eu vou te ajudar mais um pouquinho. Não, só o pastor que é assim. Você não. Você está no azeite, né, irmão? Então, olha que lindo. Quem tocou no coração de Ciro? O Espírito Santo, o próprio Deus, com o seu Espírito, amém? Quem vai capacitar essa nação a voltar para a sua terra, essa nação, esse povo, voltar para a sua terra e reconstruir aquilo que Deus mesmo
liberou para acontecer? O próprio Espírito. Então é por isso que lá em Zacarias, Deus está falando, ei, não é pelo poder de um exército, e nem Zorobabel pela sua capacidade, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só que eles voltam para lá em Esdras, isso é lindo demais. Vamos abrir lá em Esdras capítulo 3, abre aí sua Bíblia. Preciso de água hoje, hein? Vou derreter aqui em cima. Esdras capítulo 3, quando o altar é restaurado. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. 7º mês o que? Desde que eles voltaram para a terra. Eu estou pulando aqui, tá bom, querido? Para a gente ganhar tempo. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades, já estava todo mundo estabilizado, voltaram da Babilônia, não voltou todo mundo, mas quem voltou já estava estabilizado. O povo se reuniu como um só homem, aleluia. O povo estava o quê? Unido, como um só homem. Isso, quem gerou essa unidade no povo? O Espírito Santo. Quem encorajou o povo? O Espírito Santo. Um só homem em Jerusalém. Vamos reconstruir a nossa cidade. Então Jesua, filho de Josadaque, algumas versões falam Josué e seus colegas, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Saltiel, que era o governador de Judá, segue, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Qual foi a primeira coisa que eles começaram a reconstruir? Aleluia! Por que o altar? Porque nenhum recomeço começa daquilo que é periférico. Não tem como você começar comendo pelas beiradas. Com Deus se recomeça sempre pelo altar. Porque é pelo altar que a gente cai e que é pelo altar que a gente é restaurado. Lembra de Elias no Monte Horebe? 12 pedras, depois do sacrifício. 12 pedras, restaurou o altar. Jogou água, clamou o Senhor, veio o que? Fogo do céu. Então às vezes a gente no período de recomeço, gerado pelo Espírito Santo, debaixo de uma palavra profética, a gente quer recomeçar pelas beiradas. Repete comigo, não dá. Não dá para negociar. Tem que ir aonde? Altar. Na ferida. Por onde o povo de Israel caiu? No mesmo templo de Salomão, onde a Shekinah de Deus entrou, meu irmão. Pensa ontem, aquela névoazinha, aquela coisa gostosa, céu baixinho. A inauguração do templo de Salomão, aquela glória. A Bíblia fala que os sacerdotes não podiam nem ficar de pé, tamanha a glória do Senhor. Sabe aquele momento que você está diante, você sabe que Deus está na sua frente e você não consegue ficar de pé? Nesse mesmo altar, ofereceram crianças como sacrifício. Nesse mesmo altar que estava sendo restaurado, ofereceram sacrifícios a deuses que não o Deus do Senhor, o Deus de Israel. Então, da onde deveria começar o recomeço? Começar o recomeço é terrível. Começar esse novo tempo pelo altar. Mas às vezes a gente quer fazer o periférico. A gente, às vezes, quer fazer o periférico, quer dar um jeitinho, né? Aí no aconselhamento fala assim, meu irmão, vai lá, volta, ou minha irmã também, né? Vai lá, volta e pede perdão. Não, pastor, mas estou em paz. Eu acho que não é preciso. Por quê? Porque a gente não quer confrontar aonde deve ser confrontado. E todo recomeço, irmão, todo ajuste precisa voltar ao início. Porque o que diz o início? O que diz a palavra profética? Não era para restaurar, voltar e reconstruir a cidade? Sim ou não? Então é para reconstruir a cidade. Mas vamos reconstruir como? Pelo altar. E aí a gente vai vendo uma coisa linda, olha só. Segue lá em Esdras, por favor, capítulo 3. Não sei qual versículo parece, capítulo 3. Olha só que lindo. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, falando das outras 10 tribos de Israel, o reino do norte, construíram um altar sobre sua base, e neles sacrificaram holocaustos ao... Olha aqui, ó, Deus reconstruindo tudo, eles recomeçando de onde deviam recomeçar. Tanto os sacrifícios da manhã como os da
tarde, ou seja, antes do tempo, o altar estava sendo restaurado. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas. Olha que coisa profética demais, o Espírito Santo é tremendo. Que momento que eles estão restaurando o altar? É o momento da festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. O que representa a festa dos tabernáculos? É a última festa profeticamente apontando para a escatologia. O Senhor no centro, igual o povo no deserto, e o povo ao seu redor. Amém? O reino milenar de Cristo, Jesus governando na terra. Aqui, o que isso quer dizer? Deus novamente no centro do seu povo. Aleluia! Festa das cabanas. Deus é demais, cara. Deus é... Meu Deus. Cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia, ou seja, como devia ser feito, como estava escrito lá atrás com Moisés. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da hora nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Sério. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora, olha que lindo, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Ou seja, ainda que algo físico não estivesse pronto, o coração deles estava de volta e estava ao lugar certo. Antes mesmo de haver um prédio físico, o coração deles já exercia o senhorio do Senhor novamente. Já exercia seu sacerdócio novamente. Então Deus vai dando e vai dando oportunidade desse povo recomeçar sua história. Essa nação que foi destruída, essa cidade que foi completamente queimada. Então eles voltam, recomeçam pelo altar. Logo após eles começam a lançar os alicerces do templo. E aí vem aquela passagem muito conhecida: a glória dessa casa será maior do que a primeira, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E lá na frente, quando então vem uma pressão desse mesmo povo que inicialmente se oferece para reconstruir, esse mesmo povo promove uma dissensão, discussões, acusações e fazem com que a obra pare. E eles permitem que a obra pare. E aí cada um vai para a sua casa, cada um fica cuidando da sua própria vida, até que Deus levanta um homem chamado Ageu e outro homem chamado Zacarias. Para quê? Para sacudir o povo. Amém? Amém. Para fazê-los lembrar da palavra profética, ou seja, da vontade permanente de Deus, que era fazer do seu povo uma bênção para toda a terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E aquele povo precisava da continuidade. Então Deus levanta o ministério profético para trazer ajuste novamente. Por isso a palavra profética, a palavra original de Deus, nos remete ao plano original de Deus para nós. Eu não sei qual é, mas eu creio que o Espírito Santo está te fazendo lembrar do plano original dele para a sua vida em algumas áreas dessa noite. E não adianta tentar ir pelas beiradas. Com o Espírito Santo não tem conversa. Ele é direto. Nessa noite, como temos também falado nesse início de ano, ajuste, recomeço. Esse povo estava recomeçando. Meu irmão, o que diz a palavra profética a seu respeito? O que diz a palavra original? Você tem tentado lançar adaptações? Você tem tentado começar pelo canto? Não, é para começar pelo altar. E onde está o altar de Deus hoje? Aqui na igreja? A gente até fala, né, que aqui é o altar. Isso tem um simbolismo. O altar fala do centro da sua vida, fala do seu coração, das suas motivações, das suas intenções. Ele está ajustado à palavra original de Deus para a sua vida. Nessa noite o Espírito Santo traga eu e você. Amém, meu irmão? Porque eu experimento essa palavra também. O que diz a palavra profética? O que ela está dizendo?
qual o eco que ela está liberando sobre você, sobre o seu ouvido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Isso é muito, 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 muito sério. Muito sério. O Espírito Santo nos leva em profundidade que precisa levar nessa noite. Em nome de Jesus. Essa palavra profética foi dita por quem? Por Deus. Através de quê? Através de quem? Para qual tempo? Porque as palavras proféticas de Deus também não quer dizer que elas vão se cumprir agora. Elas podem ter sentido muito mais futurística do que em nós, ou até mesmo na nossa descendência. Então é preciso discernir, porque às vezes uma palavra profética sobre a nossa vida, com discernimento errado, a gente fica preso a ela achando que é para agora, mas a gente está falando que é para daqui a tantos anos. Por isso que a gente tem tanto cuidado de falar e liberar uma palavra profética sobre alguém, porque às vezes você pode amarrar uma pessoa com uma palavra que não é para hoje, é para depois. Nós estamos entendendo aqui. Então, meu irmão, o que Deus está falando contigo hoje? Vamos voltar lá a Zacarias capítulo 4. Olha que lindo. Vai mais à frente no verso 7. Quem você pensa que é? Deus continua falando com Zorobabel aqui, tá? Esse é o mesmo texto que fala que não é por força nem por violência. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. O que Deus está falando? Profeticamente, que existia um grande obstáculo na frente de Zorobabel para ele fazer aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Amém? Está claro isso? Deus fala que essa montanha vai se tornar como? Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui fala sobre as bases do templo e profetiza acerca de Cristo, a pedra fundamental da igreja. E não é Pedro, é Jesus. Volta lá. Calma. Algumas versões vai falar é pela graça. É pela graça que tudo isso acontecerá. E o que é graça? Favor merecido, o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Segue para o 8. Vamos lá? Então o Senhor me falou a Zacarias: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também. Pode repetir, pode ler comigo? As mãos dele começaram, amém? E também o que? O meu irmão, em nome de Jesus, o mesmo Espírito que te impulsionou, te encorajou para começar, é o mesmo Espírito que vai te fazer terminar, concluir. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Sério. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Vai para a NTLH, nova tradução de hoje. Vai para o 9. Ele mesmo terminar a construção. Quando isso acontecer, segue, vai para o 10. Isso. 11. Não é essa versão não. Volta para o 9. Por favor. Aqui fala que não despreza os pequenos começos. Você já ouviu essa frase? Valorize os pequenos começos? Já ouviu em algum lugar? Sim ou não? Quem já ouviu? Está aí, né? Da onde veio. Porque aqueles pequenos começos da gente restaurar o altar, começar uma coisa pequena, ou aparentemente pequena, a gente não tem dimensão do que vai acontecer lá na frente. Deus está falando aqui para Zorobabel: olha, aqueles que desprezaram um simples restauração ao altar, não fazem ideia, porque eles vão se alegrar demais quando chegar lá na frente e ver toda a obra que o Senhor fez.
E aqui esse povo, irmão, eles restauram o templo do Senhor. 13 anos depois, Neemias chega em Jerusalém e vai restaurar as muralhas de Jerusalém. Então aquela nação passa a ser estabelecida novamente na terra, debaixo da bênção de Deus. Quando a gente fala de restaurar o altar, de começar pelo altar, não quer dizer que você vai começar com algo chocante. Talvez vai ser algo pequeno, mas está falando da base, do início de tudo. E se nós queremos falar de ajustes, se nós queremos falar de recomeço, se nós queremos falar de restauração, nós precisamos começar pelo altar. Muitos cristãos erram, porque o que acontece, a consequência é só resultado da causa que não foi consertada. Quando a gente vai ver os nossos relacionamentos, as nossas situações difíceis que passamos hoje, nada mais são, às vezes, de que o altar que foi corrompido, distorcido, quando nossa ação foi distorcida lá atrás. Às vezes um pequeno desfile, né? Como a gente sempre fala, pastor, só um pouquinho, eu vou beliscar o pecado só um pouquinho, eu vou tomar só um copinho de vinho, eu vou fazer só isso aqui, só isso ali, só essa colada. Só que depois se perde a sobriedade e vai ver que esse pequeno desvio, quem trabalha com obra que sabe, né? 1 milímetro hoje aqui, daqui a 50 metros, quanto vai estar a diferença da parede? Daqui a 100 metros, daqui a 200. E depois para voltar, o que tem que fazer? Fazer o caminho de volta. E é aí que muitos não dependem do Espírito para tal. Muita gente tem vontade de fazer o caminho de volta. Às vezes muitos casamentos querem até fazer o caminho de volta, mas não querem se submeter ao Espírito Santo. Porque se submeter ao Espírito Santo fala de tratar do altar, das coisas que são principais. Querem levar a sua vida na superficialidade. Ok, Deus permite? Com certeza. Deus não briga ninguém a nada. Só que lá na frente o estrago pode ser muito grande. Nessa noite, o Espírito Santo fala: ei, não é pela sua capacidade, não é pela sua influência, pela sua eloquência, mas é sempre será pelo meu Espírito. A obra que Deus começou na sua vida foi pelo Espírito. O mesmo Deus que te levou ao batismo foi pelo Espírito. Se você precisa recomeçar na sua vida, recomece pelo Espírito. Mas pastor, é muito difícil. Eu tenho que me humilhar muito, eu tenho que depender muito de Deus. É verdade. Não precisava ter sido assim. Mas o Espírito Santo é gracioso para nos fortalecer, para nos encher, para nos capacitar. Ali Deus falou que uma montanha majestosa na frente de Zorobabel seria transformada em uma planície. Como Zorobabel vai fazer isso? Pela capacidade dele? Não, pelo poder do Espírito Santo. E aonde nós formos, querido, aonde o Senhor nos levar, nós vamos pelo poder do Espírito. Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora. E que você se concentre. Não permita que nada te distraia. Quero chamar a equipe de louvor aqui, porque eu sei que há um ambiente profético sobre este lugar. Aleluia! Aleluia, Jesus. A esse Deus de aliança, a esse Deus de promessa, essa ponte que fala
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Há uma realidade no mundo espiritual acerca de você. Há uma palavra ou palavras sobre sua vida. Mas pastor, eu já tentei recomeçar tantas vezes. Se você está vivo, se você está respirando, o Senhor nos dá mais uma oportunidade. Mas pastor, precisa falar com ela, falar com ele, falar com fulano. Não. O que é que está no altar do seu coração? Aonde precisa haver o ajuste? Aonde você precisa deixar o Espírito Santo falar? Esse povo se desviou dos propósitos de Deus, foram cuidar das suas próprias casas. E Ageu vai falar que eles estavam com as casas deles muito bonitas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Talvez o seu periférico está lindo. Você está vestindo vestes novas, você está no novo emprego, você tem um bom salário. Aparentemente está tudo bem, mas lá no fundo, lá no altar, você sabe que há um ajuste a ser feito. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio que é um ambiente profético sobre esse lugar, sobre a sua vida, meu irmão, sobre essa igreja, meu irmão, minha irmã. Aquilo que foi liberado sobre nós vai se cumprir. Tem se cumprido e se cumprirá permanentemente. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Essa obra não foi edificada por homens. Ainda que os nossos braços trabalharam muito, trabalhassem muito, ainda que nós viéssemos para cá sábado, domingo, em períodos de 40 dias de jejum, não foi o nosso braço que levantou que está de pé. Foi o Espírito Santo que nos encorajou, que nos encheu de ousadia. E aquele que começou a obra, segundo a sua palavra, fala que ele vai concluí-la. Há uma palavra profética sobre essa igreja. Você faz parte daquilo que o Espírito Santo liberou há 10 anos atrás, em uma tenda. Você faz parte dessa profecia. Você faz parte dessa palavra profética. E Deus te trouxe até aqui hoje, nesse tempo, nessa estação, para falar contigo. Falar assim, não é só a sua vida. Não estou falando só de você ou de vocês, eu estou falando de centenas, de milhares. Eu estou falando de muitas famílias desajustadas, que você vai ser usada para ajustar. Você vai ser um Zorobabel, você vai ser um Josué na vida de pessoas. E vai trazer a realidade de Deus, a cultura do céu, para a vida dessas famílias. Espírito Santo, se você até hoje tentou, quero poder cooperar contigo e com o Espírito. Se você até hoje tentou, você reconhece que tentou recomeçar pelas beiradas e não pelo altar. Você pode vir à frente, se humilhar, se arrepender. Pode falar, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais dar desculpas. Eu não quero mais transferir responsabilidade. Eu quero recomeçar pelo altar. Eu quero recomeçar pelo lugar certo. Que a mudança comece em mim, que a transformação comece em mim. A começar em mim, Senhor, o ajuste para essa igreja. A começar em mim, a começar na minha casa, a começar no meu altar, Jesus.
aquilo que homens e mulheres não veem, mas tu sabes lá no íntimo que eu passo, que eu vivo, que eu penso, aquilo que está oculto aos olhos das pessoas, mas está totalmente nítido aos teus olhos, Senhor. Não quero encurtar caminhos, não quero, Senhor, no caminho que é apertado, que ele seja largo, que ele seja fácil. Espírito Santo, para conduzir essa igreja ao centro de tua vontade, continuar conduzindo, eu preciso começar em mim, Senhor, a começar em mim, Jesus, a começar em mim. Fala com o Senhor, pede Espírito Santo, me leva para o altar, me leva para o centro de tudo, me mostra, Senhor, coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Chega de agir na periferia, chega de ser superficial, chega de apontar para os outros, a começar em mim, Senhor. A começar em mim, Senhor. Na minha casa, lugar de rendição, o primeiro lugar é meu, deve ser meu, Senhor, como sacerdote do meu lar. Não quero fugir, Senhor, não quero me esconder das minhas atribuições de pai, de marido, de sacerdote, não quero, Senhor. Mas reconhecer, Espírito Santo, que tudo que minha casa vai viver passa por mim. Espírito Santo, me lava, purifica, ajusta os teus caminhos, ajusta os meus caminhos aos teus caminhos, a minha visão à tua visão, o meu coração ao teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Debaixo dessa certeza, eu creio que o Senhor está te lembrando de palavras proféticas. Você pode se levantar e nós vamos estar declarando essa canção cheios de fé, porque não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é na sua eloquência, na sua capacidade intelectual, porque as coisas espirituais não são possíveis de discernir de forma natural, mas pelo Espírito será concedido a você entender. Aleluia, levanta tuas mãos bem alto. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a paz, e seja um tempo de recomeço profundo e permanente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, boa semana, em nome de Jesus.